Olá, sou o professor Felipe, responsável pela disciplina de Correlações Clínicas e Laboratoriais aqui da Biomedicina da Unigrande Dourados. Na aula de hoje, nós vamos estar discutindo um pouco mais e aprendendo um pouco mais sobre um assunto mundialmente importante, que são as dislipidemias, as lipoproteínas, os quilomicrons e todo esse conteúdo aí que está relacionado a alterações lipídicas, que acaba aí gerando custos pesadíssimos na saúde pública em decorrência da síndrome metabólica, da obesidade e das alterações relacionadas aos lipídios séricos, ok? Então vamos lá. Eu vou seguindo a apostila aqui, tá, pessoal? Para que vocês consigam aí ter uma linha de raciocínio melhor. Afinal, o que são lipoproteínas? Nada mais são do que uma união de várias partículas. Quem são essas partículas, pessoal? A primeira delas são as apoproteínas, que são esses receptorzinhos aqui, ó. Nós temos a B48, nós temos a C3, cada uma delas aí funciona como se fosse uma chave para se ligar aí com alguma outra proteína ou algum outro composto, ok? Juntamente com isso, dentro dessas lipoproteínas aí, nós temos uma certa proporção de colesterol. E, além disso, nós temos também os fosfolipídios e os triglicerídeos. O quilomicron, por exemplo, ele tem uma proporção elevada de triglicerídeos, para uma proporção um pouco menor aí de colesterol. Já na molécula de LDL, o colesterol aí de densidade baixa, né, nós temos uma proporção muito grande de colesterol e quase nada aí de triglicerídeos. Então, o que muda nessas moléculas, como vocês podem ver aqui nesta imagem, é a proporção deles de triglicerídeo, colesterol, fosfolipídios aí e apoproteínas, tá ok? Essa imagem aqui, ela representa muito bem isso, tá? Marquem o seguinte: quanto maior o tamanho dessa molécula, menos densa ela é, tá? É daí que deriva, inclusive, esse nome, ó, do inglês, né? VLDL, ou seja, Very Low Density Lipoprotein. Isso quer dizer o quê? Lipoproteína de densidade muito baixa. Como vocês podem ver aqui também, essa lipoproteína de densidade muito baixa, ela é maior que o IDL. O IDL tem uma vida muito curta, por isso que a gente nem considera tanto ele assim, só em casos específicos. Já o LDL, olhem só o tamanho dele aqui, ó. Ele é bem pequeno, tá? Ele é menor, inclusive, que o VLDL. Então, marquem bem. Quanto maior a lipoproteína, menos densa ela é, tá? Por outro lado, o HDL, ó, lipoproteína de densidade alta, high, né, do inglês, ele é o menor de todos e, por consequência, ele é o mais denso de todos, ok? Aplicação clínica disso aqui, pessoal. Nós temos duas vias de interesse significativo e de relevância grande aí para nós. A primeira via delas é a via exógena. Por que exógena, pessoal? Vai de fora para dentro, tá? De onde que vai vir esse material? Vai vir lá da nossa alimentação. Acompanhem aqui o esquema comigo, ó. Você tem aí a ingestão, por exemplo, de um X-bacon, vamos supor, riquíssima em lipídios, né, em carboidratos e tudo mais, principalmente triacilgliceróis, que são aí convertidos, né, em triglicerídeos principalmente, que fazem parte, como eu já falei, aí da estrutura dos quilomicrons, do VLDL e de todas as outras lipoproteínas aí em determinada concentração, tá? Então você ingeriu lá aquele hamburgão, ele vai ser quebrado e lá nos enterócitos, que são aí, diga-se de passagem, as células lá no nosso intestino, né? Lá nos enterócitos, eles vão ser convertidos em quilomicrons, eles vão ser sintetizados, melhor falando, tá? A partir daí, os quilomicrons vão ser jogados lá para o sistema linfático e na corrente sanguínea. Então, nesse momento aqui, nós temos a geração de uma lipemia intensa. Se você separar aí o soro, né, o plasma aí do paciente nesse estágio aqui, ó, vocês vão ver aí que tem uma lipemia muito significativa, porque eles estão sendo convertidos aí nesse momento em
quilomicrons, tá? A partir daqui, nós temos dois caminhos para os quilomicrons. Eles podem ter aí os triglicerídeos deles hidrolisados, quebrados, né? Através das enzimas aí das lipases, a LPL, e vão aí acabar se tornando quilomicrons remanescentes. O que é isso, pessoal? O quilomicron remanescente, ele é um quilomicron que perdeu, obviamente, o triglicerídeo dele. Então, ele não serve, teoricamente, aí para muita coisa a mais. Além aí de fornecer energia, fornecer material, matéria-prima, digamos assim, para várias funções celulares. Então, os receptores hepáticos vão captar, vão se ligar aí com esse material e vão reciclar ele, digamos assim. Certo? O outro caminho, gente, é ser convertido em glicerol e ácidos graxos. Esse material aqui também fornece energia e adiposidade aos tecidos, tá ok? Então, essa é a via exógena. Ela vai do intestino, do alimento lá que você ingere, né, para o fígado. Ela termina aqui, ó, nos receptores hepáticos, como eu já falei para vocês. Agora, a via endógena, ela é um pouquinho mais específica. Por quê? Porque ela sai do fígado, olha só, síntese hepática, né? E ela vai terminar em praticamente todos os seus tecidos. Então, vamos acompanhar aqui. Síntese hepática de VLDL. Ó. Ela continua aqui, tá, gente? Ó. O quilomicron foi captado pelos receptores hepáticos e foi convertido, ó, em VLDL, tá? Ele é riquíssimo em triglicerídeo e também tem uma proporção significativa de colesterol, certo? Então, vamos seguir aqui o caminho do VLDL agora. O primeiro caminho dele é ser utilizado pelo organismo quebrado, né, em glicerol, ácidos graxos e tudo mais, para fornecer energia, adiposidade e matéria-prima para os tecidos. Então, se ele seguir esse caminho aqui, ele vai ser quebrado, reciclado e vai ficar por isso mesmo, tá ok? Agora, se ele sofrer hidrólise de todo o triglicerídeo dele, através das lipases lipoproteicas, o que nós teremos? Nós teremos um VLDL remanescente. Ó. Lembrem bem, sofreu hidrólise aí através das lipases, você tem um remanescente, seja um quilomicron remanescente, um VLDL remanescente, por aí vai. A partir daqui, ele pode sofrer a remoção pelos receptores hepáticos ou sofrer ação da lipase hepática, tá? Se ele sofrer aqui a ação da lipase, ó, ele vai ser transformado em LDL. A lipase vai sempre quebrar o triglicerídeo aqui, tá, gente? Então, quebrando esse triglicerídeo, você vai retirá-lo dessa molécula. Com isso, você vai ter quem? O LDL. O LDL é basicamente composto aí por colesterol. Ele tem proporções dos outros materiais aí, fosfolipídios, triglicerídeo e tudo mais, mas é bem pouquinho, tá? O constituinte principal dele é o LDL, tá ok? A partir daqui, ó, o colesterol LDL vai levar colesterol para todos os nossos tecidos. Ou seja, é ele que empacota, digamos assim, o colesterol lá no fígado e leva o colesterol para todos os tecidos que a gente tem. Sejam glândulas, sejam órgãos, seja o que for aí, onde for necessário o colesterol, tá? Sem colesterol nós não vivemos, tá, pessoal? Lembrando que ele é precursor aí de hormônios esteroides, ele é precursor aí de matéria-prima de membrana, ele tem N funções vitais aí para nós. Por outro lado, esse LDL pode ser convertido, né? Pode ser a sofrer ação de enzimas e ser convertido aí em matéria-prima diretamente aí lá nos receptores hepáticos. Beleza? Então, são essas duas vias aqui. A endógena vai do fígado para o corpo. A exógena vai do intestino para o fígado. Fechou? Seguindo aqui nas correlações clínicas agora. Agora que vocês já sabem aí como funcionam as duas vias, nós vamos partir aí para a correlação clínica de tudo isso. A principal delas, gente, é a dislipidemia. O que é isso? São anomalias qualitativas e quantitativas dos lipídios no sangue. Nós temos aí as primárias, que são mais simples de se entender, bem diretas aí ao ponto na nomenclatura delas. Por exemplo,
Na hipertrigliceridemia, obviamente, quem sobe é o triglicerídeo, tá? Maior que 150 já caracteriza uma hipertrigliceridemia isolada. Hipercolesterolemia, obviamente, você tem um LDL, tá? Colesterol, igual ou maior que 160. Uma dislipidemia mista é caracterizada por duas ou mais dislipidemias concomitantes. É bem comum também, tá, gente? Às vezes o cara tem lá um triglicerídeo de 300 e tem lá um colesterol HDL, o bom colesterol, diga-se de passagem, um colesterol HDL lá em 10. Então, nós já temos aqui caracterizado também um quadro aí de dislipidemia mista, tá ok? A classificação fenotípica das dislipidemias. Essa aqui já é um pouquinho mais complicadinha, porque ela exige uma certa interpretação desses dados que estão apresentados aqui. Mas vamos lá, vamos pegar pela tabela aqui para vocês. Ó, nós temos a dislipidemia do tipo 1. Qual lipoproteína se eleva aqui nessa dislipidemia? Nós temos um excesso de quilomicrons. De quem que o quilomicron é constituído mesmo, gente? Basicamente de triglicerídeo, é muito, muito, muito mesmo. Então, olha só, quem sobe no tipo 1, principalmente? O tri, o colesterol também sobe, tá? Mas é principalmente o tri, beleza? O LDL, não. E o HDL, também não. Aspecto do plasma, gente, é leitoso. Por que que é leitoso? Porque você tem o quilomicron. Ele é constituído basicamente de triglicerídeos. Fechou? Aqui você tem os defeitos moleculares, ó, na lipase lipoproteica, que é aquela enzima, ou mesmo na apoproteína C2. Lembrem que as apoproteínas funcionam como chave para que as células consigam se ligar a essas moléculas e utilizá-las. Se você tem uma lipoproteína defeituosa, uma apoproteína, perdão, defeituosa, no caso C2 aqui, ó, as nossas células não vão conseguir converter esse quilomicron do modo adequado e ele vai sobrar, tá? Por isso que você tem o excesso aí de quilomicrons no caso da dislipidemia do tipo 1, beleza? No caso da dislipidemia do tipo 2A, nós temos um excesso do colesterol LDL, olha só. Então, nós vamos ter qual aumento aqui? O triglicerídeo não sobe, ele fica normal. O LDL, lembrem, ele quase não tem colesterol na sua constituição, só que ele tem bastante colesterol. Olha só. Perdão, ele não tem muito triglicerídeo, mas ele tem bastante colesterol. Então, vejam bem. Olha só. A elevação do colesterol é muito significativa aqui, tá? Aspecto do plasma, claro. Por quê, gente? Colesterol, lembre-se bem disso, o colesterol não gera turvação e lipemia. Certo, gente? Quem gera é o tri. Como o LDL não tem essa característica de hipertrigliceridemia, você não vai ter uma turvação aí no plasma do paciente. Principal defeito molecular aqui, ó, é relacionado ao receptor do LDL e da apoproteína B100. A chavezinha, digamos assim, para as células utilizarem o LDL é a apoproteína B100. E você tem ela, tendo ela alterada, anormal, acaba que as suas células não conseguem metabolizar direito essa parte aqui do LDL. Então, você acaba tendo uma sobra dela aí no organismo, porque a sua apoproteína B100 não está conformada aí do jeito que deveria. A conformação dela está bugada aí, digamos assim. Fechou? 2B, então, gente. Nós temos a elevação das lipoproteínas LDL e VLDL. Olha só. Como nós temos elevação da VLDL, nós temos um triglicerídeo, por consequência, elevado, tá? Colesterol elevado, moderadamente elevado, né? E o LDL, por consequência, moderadamente elevado. Beleza? O aspecto do plasma, geralmente é claro, mas ele pode ser que tenha uma leve turvação, sim, dependendo aí do grau de elevação da VLDL junto aqui com a 2B. Normalmente o aspecto é claro, porque a alteração principal é colesterol e LDL.
tá? O triglicerídeo aqui geralmente tem um aumento bem modesto e não chega a alterar o aspecto do plasma todas as vezes. Beleza? Um detalhe interessante aqui, ó, é que esse dado aqui são alterações coronarianas e periféricas, ó, vasculares, né, no caso. Se vocês observarem, ó, os que têm maior aumento de colesterol têm maior correlação clínica com doença cardiovascular, tá? Então, notem bem isso. Olha só, gente. Essas três aqui, ó, que têm maior correlação clínica com o colesterol, geralmente tem maior aterogênese aí no paciente. Fechou? Passando para o fenótipo 3, nós temos o aumento dos quilomicrons e dos remanescentes de VLDL. Tá? É um aumento bem breve, assim, porque ela costuma estar relacionada à IDL, que é convertida aí depois das VLDLs. Né? Como a vida dessa lipoproteína é muito curta, normalmente o nosso corpo consegue trabalhar, metabolizar e quebrar esses compostos aí quando eles são gerados e continuar o ciclo, né, de conversão. Mas, caso a pessoa apresente um defeito molecular aqui na apoproteína E, que é a constituinte aí da IDL, nós vamos ter o quê? Uma parada aí nesse ciclo de conversão. A lipoproteína vai lá para torna-se na VLDL, depois torna-se IDL ou um remanescente de VLDL e acaba não sendo convertida depois, porque a chavezinha dela, digamos assim, que as nossas células se ligariam e utilizariam aí para fazer esse processo, é a ApoE, né? E se ela está com problema, o ciclo não vai continuar. Por consequência, nós teremos uma hipertrigliceridemia e uma hipercolesterolemia, de grau aí moderado, tá ok? Se nós temos um excesso de triglicerídeo aqui já significativo, ó, duas cruzes, nós vamos, por consequência, ter um aspecto turvo. Beleza, pessoal? E a aterogênese também significativa, ó, em decorrência aqui do excesso de colesterol. Fenótipo 4. Alterações relacionadas ao VLDL. Opa, se é o VLDL, nós vamos ter principalmente elevação do triglicerídeo. Fechou? O colesterol pode estar normal ou levemente alterado. O principal do VLDL é o triglicerídeo. Lembra lá que eu mostrei para vocês na imagem, né? O quilomicron e eles são riquíssimos em triglicerídeo. Por consequência, você tem turvação aí do plasma, tá ok? Defeito relacionado a ele, apoproteína A5. Por falar em 5, nós temos o fenótipo 5. Está principalmente correlacionado aí com os quilomicrons, com a elevação, né, dos quilomicrons, acompanhando aqui, e também com alterações aí do VLDL, tá? Como eu acabei de falar justamente, se nós temos uma elevação de quilomicrons e de VLDL, nós vamos ter aí um triglicerídeo bem elevado, olha só. O VLDL e o quilomicrons também têm colesterol na constituição deles. Então, por consequência, nós temos também um aumento moderado do colesterol. Não chega a ser igual a essa dislipidemia 2 aqui, ó, 2A, tá? Porque o foco principal desses aumentos é o quilomicron e o VLDL. O foco aqui principal é o triglicerídeo. Se nós temos um aumento aí de triglicerídeo, nós vamos ter o quê? Um aspecto do plasma leitoso, turvo. Fechou? E a apoproteína defeituosa aqui é praticamente a mesma da dislipidemia do tipo 4. Tá? Beleza, gente? Com diferença aqui dos xantomas. Xantomas vocês já devem ter visto, que são aquelas... É tipo aquelas bolinhas de gordura, assim, geralmente próximas ao olho, nas articulações, na orelha, às vezes, no nariz, tá? São acúmulos aí de colesterol e triglicerídeos, principalmente nesses locais aí que eu já falei, ok? Uma dica interessante aí para vocês, eu estou quase finalizando a aula já, tá? Uma dica interessante é, quando vocês centrifugarem o plasma, ou soro, vocês vão notar aí que se eles tiverem alguma dislipidemia, se o paciente estiver com alguma dislipidemia, vocês vão ver lá no tubo do soro que vai ficar a camada de hemácias e leucócitos lá embaixo, no meio vai ficar aquele soro lipêmico e dependendo da dislipidemia, você pode ter aí um sobrenadante cremoso,
que é o excesso aí de quilomicrons, tá, gente? Então, você já consegue mais ou menos deduzir aí qual que é o tipo da dislipidemia do paciente só de olhar o soro ou o plasma dele. Beleza, pessoal? Então, vamos seguindo aqui. Aqui o exemplo que eu acabei de falar. Tá? Sobrenadante cremoso é o excesso aí de quilomicrons, que diferencia a dislipidemia tipo 1 da 5. São bem parecidas aí nas elevações. O que é a aterosclerose, pessoal? É a principal consequência da dislipidemia ao longo prazo. Vamos entender isso aqui. Olha só. O processo fisiopatológico da aterosclerose é bem simples, se vocês pararem para analisar essa imagem. Vamos supor que eu sou um cara aí que come lanche direto, que toma refrigerante direto, que não se exercita, que não se cuida, que está sempre aí tomando um trago exagerado, tá? Com o passar do tempo, esses maus hábitos, eles vão gerar aí pequenas lesões, pequenas inflamações aí na íntima, que é aquela membrana interna das nossas artérias, tá? Então eu vou lesionar a íntima e eu vou gerar um mini processo inflamatório ali. Essa lesão vai gerar mudanças no fluxo sanguíneo, vai gerar quimiotaxia aí de algumas células, tá? E vai propiciar para que essas células comecem a se grudar, comecem a se acumular nessa parte que está lesionada aqui, ó, certo? Então chega lá um macrófagozinho, fica aderido ali, um neutrófilo, ao mesmo tempo chega lá uma molécula de LDL, né? Principalmente o LDL, ele tem uma fixação por essa parede da íntima lesionada que vocês não fazem ideia, tá? Então o LDL vai acabar aderindo nessa parede aí e começando a passar por um processo de oxidação. Pensem comigo aqui, quando você deixa uma gordura exposta ao ar livre, aí, tipo de um dia para outro, ela começa a ficar rança, ela começa a oxidar em decorrência do contato com o ar, certo? Com o LDL é mais ou menos isso, ele vai começando a se oxidar, e em meio aí a essa lesão que vocês podem verificar aqui na nossa tela. Então ele vai ficar grudado aqui, ó ele aqui, tá? Sofrendo oxidação, ele vai deixar de ser reconhecido pelo nosso organismo como se fosse uma molécula saudável. Vou ajustar aqui. Como se ele fosse uma molécula saudável lá do nosso corpo. Então, o nosso corpo vai pensar assim, opa, alguma coisa está machucando a íntima ali perto do coração. Eu vou ter que mandar células de defesa para lá. E é justamente isso que ele faz. Ele envia mais macrófagos que vão começar a fagocitar essas moléculas aí de LDL. Feito isso, os macrófagos vão fagocitar, vão comer tanto essas moléculas que eles vão ficar inchados. Eles vão se tornar células espumosas. Eles não conseguem mais sair dali através daquele movimento da diapedese. Vocês devem lembrar que é aquela passagenzinha, né, pelos tecidos aí. Então, esses macrófagos, eles vão morrer nesse tecido aqui. O que acontece quando morre um soldado do nosso corpo? Ele libera citocinas inflamatórias, que vão comunicar que alguma coisa de errada continua acontecendo aí nesse lugar. O nosso corpo vai mandar mais e mais macrófagos para lá, para tentar destruir esse invasor, que, diga-se de passagem, não é bem um invasor. Nada mais é do que material oxidado e inflamatório que está se acumulando ali. Beleza? Com o passar do tempo, esse material vai se acumulando aqui, ó, tecido, lipídio, células mortas. Então, ele vai estreitando aqui a passagem dentro da artéria da pessoa, certo? Formando, assim, a placa de ateroma, tá? Ela pode calcificar, ficar ali calcificada, paradinha ali, ou ela pode formar um trombo. Se a pessoa formar o trombo, esse trombo se soltar dali, ele pode parar no coração, no rim, no cérebro, no fígado, praticamente em qualquer lugar aí, e gerar consequências graves e imediatas para a pessoa que demanda um suporte urgente. Beleza? Entendido o processo da aterosclerose, então, eu acredito que a gente já pode passar aí para o... Aqui nós temos as imagens, né? Passar aí para basicamente o término da aula, o conteúdo final.
Achados laboratoriais paralelos que aumentam a incidência da doença. São marcadores clínicos aqui da dislipidemia, tá? Níveis de homocisteína e principalmente PCR aumentados, persistentes e ou superiores. Isso aqui é um marcador de inflamação cardiovascular, esses dois, a homocisteína e o PCR. PCR é geral, tá? Mas a homocisteína costuma estar bem relacionada com a parte cardiovascular, perdão. Então, isso aqui, se vocês notarem nos exames, já é um marcador bem sugestivo disso. Dislipidemia, não precisa nem falar, né? A gente já discutiu nessa aula sobre ela. Hipertensão arterial, diabetes mellitus, caracterizando aqui, ó, esses três, a síndrome metabólica, né? Níveis de mieloperoxidase leucocitária. Esse exame aqui, ó, ele está bem relacionado com leucemias. Mas se vocês voltarem aqui, ó, nesse processo inflamatório que eu já falei para vocês vão pensar comigo aqui. Mieloperoxidase leucocitária. Quem vem mesmo aqui atacar e fagocitar esse colesterol que está oxidado são os leucócitos. Então, por isso que você vai acabar conseguindo encontrar, dosar níveis elevados dessa substância aqui no corpo do paciente, porque você vai ter uma atividade intensa de fagocitose desse material oxidado. Tá? Então, por isso que a mieloperoxidase acaba sendo um marcador paralelo que tem certa utilidade para detectar esses quadros aqui. Beleza? Então, gente, basicamente é isso. Eu tenho algumas sugestões aqui, ó. A diretriz brasileira de dislipidemia. A última que foi lançada, se eu não me engano, foi em 2017. Vocês têm vários dados úteis aqui para vocês acrescentarem, agregarem conhecimento, resolver as atividades e tudo mais. A influência da vitamina D nas doenças endócrino-metabólicas. Conteúdo muito interessante, tá? Eu coloquei sobre a vitamina D aqui para a gente correlacionar ela, já que ela é um derivado direto do colesterol, sabiam disso? Ela é um derivado do colesterol. Você tem aí a ação solar, né? A quebra aí do 7-deidrocolesterol lá na pele, a posterior conversão dela aí lá no fígado para 25 hidroxivitamina D, e posterior conversão lá nos rins também para 1,25 hidroxivitamina D, que é a forma ativa dessa vitamina, que na verdade é um hormônio, né? Ela foi erroneamente classificada como vitamina lá na antiguidade, mas o nosso corpo produz, né, esse composto, então ele deveria ser classificado aí como um hormônio. Mas ok, o conteúdo aqui é bem interessante. E também o papel das vitaminas lipossolúveis no metabolismo. Tentem ler e acessar esses conteúdos que eu linko aqui embaixo para vocês, que vão ajudar muito vocês a resolver aí as atividades e agregar conhecimento. Então é isso, pessoal. Eram essas as considerações básicas que eu tinha sobre a aula relacionada à dislipidemia, a nossa aula 1, e eu vou ficando por aqui. E mais uma vez eu ressalto que eu estou à disposição para tirar as dúvidas dos senhores.